Nesse vídeo eu vou te ensinar como dimensionar condutores pelo critério da capacidade de condução e mudar sua forma de pensar em relação a esse tema. Muitos eletricistas, técnicos, até mesmo engenheiros acabam enxergando a capacidade dos cabos de uma forma errada e isso leva a uma dificuldade maior na hora de entender as tabelas que constam na NBR 5410. Dimensionar cabos não é tão difícil e eu vou te mostrar o porquê. Quase tudo que envolve a escolha do condutor ideal para um circuito se resume à temperatura suportada pelo material isolante. Praticamente todos os cálculos, fatores e tabelas que são levadas em consideração têm como objetivo não deixar com que a temperatura exceda os limites que venha a danificar a isolação do cabo. Então, basicamente, o que nós temos que fazer na hora de dimensionar o condutor é verificar se a temperatura de trabalho não vai ser maior do que a temperatura que a capa dele suporta. Essa limitação da corrente máxima por bitola não tem a ver com a capacidade do cabo de transportar energia necessariamente, mas sim com o quanto de calor que ele vai gerar quando conduz uma determinada corrente elétrica. Quanto maior a seção do condutor, menor é a sua resistividade e, consequentemente, menos potência vai ser dissipada pelo efeito Joule. Vejam, a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Na corrente não é possível mexer, pois quem determina é a carga. Então, a forma que se utiliza para diminuir a resistência e, consequentemente, diminuir a temperatura do condutor é aumentando a bitola. Então, aumentar a bitola não tem a ver em si com aumentar a capacidade do cabo de conduzir eletricidade. Tem mais como objetivo diminuir a resistência e, consequentemente, diminuir a quantidade de calor gerada. Os condutores EPR e suas variações, por exemplo, eles não conduzem mais eletricidade que os convencionais porque eles têm uma liga especial de cobre, e sim porque a sua isolação suporta 90 ou 105 graus, dependendo do modelo, enquanto que os de PVC convencionais suportam somente 70. O cobre sofre sim uma perca nas suas propriedades condutivas com a elevação da temperatura, mas não é algo que tenha tanta representatividade quanto a questão da isolação quando estamos falando aí de temperaturas mais baixas. Agora eu vou ensinar na prática como calcular o condutor ideal para o seu circuito e vocês vão perceber como fica mais simples de interpretar as tabelas da NBR 5410 quando se tem esse conhecimento, esse novo ponto de vista. Mas antes de tudo isso eu queria pedir para que, caso você esteja aprendendo alguma coisa com esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação, pois nós que somos profissionais aí do ramo elétrico precisamos estar em constante evolução para não ficar para trás. E no próximo vídeo nós iremos divulgar um cupom de desconto de 5% para compras de qualquer produto no site da Brasiltec, e esse cupom vai ser válido somente por 48 horas. Então, caso você deseje aproveitar, precisa ficar ligado aí para quando sair o vídeo, já correr lá para a loja da Brasiltec fazer as suas compras. O primeiro passo para calcular condutores pelo critério da capacidade de condução é obter a corrente de projeto. Como nesse caso nós não temos um projeto dedicado aqui para realizar o cálculo, então eu vou fazer o cálculo em cima de uma carga que eu vou pegar de exemplo aqui. É uma carga monofásica de 40 amperes, por exemplo. Depois devemos consultar a norma NBR 5410 na tabela 33 para verificar qual o tipo de instalação. Para o nosso exemplo, utilizaremos a mais tradicional, que é condutores isolados ou cabo unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, referenciado como B1. O tipo de instalação faz com que a capacidade dos condutores variem por conta da dissipação de calor. Quanto mais dissipação, menos temperatura e, consequentemente, mais capacidade de condução. Agora precisamos avançar para a tabela 36 ou 37 da norma, dependendo do tipo de isolação do condutor que nós utilizaremos. Para esse caso, eu vou primeiro considerar o condutor com isolação convencional de PVC e depois nós comparamos o resultado considerando o EPR. É necessário localizar o método B1 e a coluna que indica o número de condutores carregados. Como determinei que a carga é monofásica, então temos dois condutores carregados, fase mais neutro. Apesar de não haver tensão no neutro, há corrente e, consequentemente, também temos aquecimento pelo efeito Joule. Descendo nessa coluna, devemos procurar um condutor que suporte uma corrente superior aos 40 amperes e chegamos ao cabo de 6 mm². Caso estivéssemos considerando cabos de alumínio, deveríamos utilizar os valores abaixo. Não acaba por aí, agora temos que considerar alguns fatores de correção. Se repararmos no título da tabela, há uma especificação de temperatura ambiente em que esses valores são válidos. Nesse caso, iremos considerar uma região fria com temperatura ambiente de 20 graus. Quanto menor for a nossa temperatura ambiente, mais potência dissipada por meio do efeito Joule é necessária para que o nosso condutor se aqueça a ponto de gerar danos à sua isolação. Então, no nosso caso, como nossa temperatura é menor do que o que está referenciado na tabela, a nossa capacidade de condução vai ser maior. Esse fator de correção deve ser consultado na tabela 40 e para esse caso é de 1,12. Há mais um fator de correção que diz respeito à quantidade de circuitos que vai passar por dentro do mesmo eletroduto. A tabela referente a ele é a 42. Quanto mais circuitos dentro do mesmo eletroduto, mais calor gerado e, consequentemente, temos alteração na capacidade de condução. Temos essa correção a partir de um circuito.
Para esse exemplo, irei considerar 2 circuitos, e assim chegamos ao valor de 0,8. Agora devemos multiplicar o valor da corrente que foi encontrado na tabela 36 pelos fatores que nós obtivemos, a fim de adequar a nossa realidade, que é de uma temperatura ambiente de 20 graus, com 2 circuitos passando por dentro do mesmo eletroduto. E nesse caso, para o cabo de 6 milímetros, nós temos 41 amperes vezes 1,12. Nesse caso, esse fator de correção aqui da temperatura, como a nossa temperatura ela é menor do que a temperatura que foi indicada na tabela, então nós teremos uma capacidade de condução maior. 41 vezes 1,12 vai dar um número maior que 41. Porém, nós ainda temos um outro fator de agrupamento, um outro fator de correção, na verdade, que é o de agrupamento, e nesse caso, o nosso resultado ele vai ser menor. Nós teremos 36,7. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o cabo de 6 milímetros, adequado à nossa realidade, conduz somente 36,7 amperes. E nesse caso ele não é suficiente, porque a nossa carga tem 40 amperes. Para isso, então, nós temos que voltar para a tabela 36 e procurar por um cabo de seção maior. No caso, o cabo de 10 milímetros, ele suporta 57 amperes, seguindo a tabela. E multiplicando pelos mesmos fatores, nós chegamos a 51 amperes. Então, nesse caso, para a nossa realidade, com cabo de isolação de PVC, com essa corrente, da forma que foi instalado, a menor seção que pode ser utilizada é de 10 milímetros. Para um dimensionamento mais completo, é necessário levar em consideração outros métodos também, como o método do curto-circuito, da sobrecarga, da queda de tensão e também as seções mínimas indicadas pelas normas vigentes. De repente eu faço um vídeo no futuro com esse tema também. Agora vamos considerar o mesmo cenário, porém com cabo EPR. Nesse caso, podemos optar inicialmente pelo modelo de 4 milímetros, que nas condições da tabela pode conduzir até 42 amperes, sem chegar a temperaturas maiores do que a suportada pela sua isolação. O fator de correção de temperatura ambiente é diferenciado para os cabos EPR, e nesse caso é 1,08, seguindo a tabela 40. O fator de agrupamento é o mesmo, 0,8. Então basta multiplicar 42 vezes 1,08 vezes 0,8. E nesse caso nós temos 36,2. Ou seja, nosso resultado para o cabo EPR de 4 milímetros é próximo do que era o nosso de 6 milímetros de isolação de PVC. Ainda não é suficiente. Então devemos voltar à tabela, pegar o modelo maior, que é o de 6 milímetros quadrados, que permite 54 amperes. Então devemos refazer nosso cálculo, agora considerando 54 amperes, vezes 1,08, vezes 0,8. E nesse caso nós temos 46,6 amperes. Então, com o cabo EPR, nós podemos diminuir a bitola de 10 milímetros para 6 milímetros nessa mesma circunstância. Fica claro, então, que a capacidade do cabo está limitada pela sua isolação. Nesse caso, nós conseguimos reduzir uma bitola pelo simples fato do material isolante suportar uma temperatura maior. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Se inscrevam no canal da Brasiltec e até a próxima.